Segue por aqui com mais informações, porque hoje, na terceira reportagem da série especial sobre os 10 anos da enchente que devastou Santa Catarina em 2008, nós vamos mostrar que mesmo depois dessa tragédia, muitas famílias continuam morando em áreas de risco. Vamos ver. Uma data difícil de esquecer. Foi neste dia que começou em Santa Catarina um verdadeiro rastro de destruição. Foram 3 meses de chuvas consecutivas. Além das enchentes, os moradores sofreram com algo jamais visto nessas proporções: os deslizamentos de terra. 137 pessoas perderam a vida em Santa Catarina, 24 delas em Blumenau. Em meio à lama, escombros e sempre sob o risco de novos deslizamentos, o corpo de mais uma vítima está sendo resgatado pelos bombeiros e também pelos soldados do Exército. As pessoas estão precisando de trator, de ajuda para a retirada do bairro, porque as casas continuam ameaçadas. Terra está empurrando a casa, uma já está em cima do teto. Desmoronou tudo por lá de cima. E a minha casa e a dele da filha. Está ameaçando? Desde quando essa situação? 4 dias. O cenário parecia de guerra. Muitos moradores ficaram sem ter onde morar. A força da água e dos deslizamentos foi tão forte que levou casas, empresas e até pontes. Quem olhava a cena não tinha como não se emocionar. Foi um impacto muito grande, atingiu mais de 1,5 milhão de pessoas, mais de meio milhão de pessoas desabrigadas, muitas vítimas, principalmente na região do Vale do Itajaí, onde que nós mais atuamos. Em Blumenau, milhares de moradores ficaram isolados. O socorro começou a vir pela terra e pelo ar. Dona Claudete estava com a família a caminho de um aniversário. Mal sabia ela o que estava por vir. No caminho, o marido Edmilson Cipriano, de 42 anos, foi tentar tirar da rua algumas árvores derrubadas pelo vento. Ao jogá-las num ribeirão, ele também foi levado pela correnteza. O corpo foi encontrado algumas horas depois. Sem ter como se deslocar pela cidade, ela teve de enterrar o marido ali mesmo, no quintal de casa. Andava com ele para cima, para baixo, não tinha o que fazer, e colocar ele em algum lugar. Não tinha como pedir um caixão, tinha que fazer de tábua, né? Como falei, né? De tábua de madeira de construção, até que viesse uma ajuda, porque a gente está totalmente ilhado. Não tinha luz, não tinha condução. Nas primeiras noites que a gente ficou com ele lá na casa, tivemos que ficar com ele ali no quintal, enterrado, e a gente dentro de casa. Eu ficava a noite toda na janela, no desespero, o que fazer, só olhava para o céu e pedia para Deus o que fazer. Dos 24 mortos, 3 foram por afogamento, 21 foram soterrados. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo na cidade. Esta moradora lembra até hoje dos gritos de socorro que vinham de um morro prestes a desmoronar. Eu não gosto mesmo nem de me lembrar, né? A gente não gosta de se lembrar. Porque não é fácil escutar a pessoa pedir socorro. Tu não pode lá socorrer. Era noite, escura, né? Lá, como é que tu ia socorrer? Não tinha como, né? Era desesperador, não Era tinha o que fazer. desesperador, não tinha o que fazer. Até mesmo quem estava acostumado a salvar vidas teve dificuldades diante do cenário. Trabalho assim muito
que eu diria para você assim, muito preocupante, porque eu na época tinha 23 anos de serviço e eu via que por onde passava a gente estava em risco iminente. O que seria isso? Seria eu trabalhar com medo. Nunca me aconteceu isso, mas eu me lembro perfeitamente que aqui chegava a arrepiar, né? Pelo rádio de comunicação que a gente tinha na viatura, HT, aquilo vinha chamados assim que era inacreditável. Era casa caindo, era árvore caindo, era pessoa que tinha que socorrer lá e socorrer cá. Foi a maior tragédia, naquele momento, foi a maior tragédia natural da história do Brasil. Depois, infelizmente, no Brasil aconteceram outros eventos, mas continua sendo a maior tragédia natural da história de Santa Catarina. Não há mais a cabeceira da ponte, eles improvisaram essas duas escadas por aqui que eles passam para conseguir chegar ao outro lado da cidade e ter acesso lá aos carros que continuam circulando. Nós estamos na rua Pedro Kraus, no bairro Vostardim, Blumenau, uma das regiões mais atingidas pela enchente. Então já é confirmada a morte de Rose Rocha, de 48 anos, aqui nesse deslizamento na Martin Luther. Para ter ideia da dimensão da tragédia, somente aqui em Blumenau, 103 mil pessoas foram atingidas. Mais de 2.000 casas foram destruídas e aconteceram aproximadamente 3 mil deslizamentos de terra. Foi algo jamais visto e ninguém sabia ao certo qual local realmente era seguro. 10 anos se passaram. Durante esse período, especialistas começaram a mapear as áreas de risco. Todos os órgãos tiveram de se preparar para lidar com as catástrofes climáticas. Hoje a cidade tem uma Secretaria de Defesa Civil, com uma equipe de geologia, com uma equipe ampla de técnicos de defesa civil, com uma equipe ampla de profissionais na área social ou na área de engenharia que estão preparados para atender melhor essa comunidade. A resposta está mais rápida. Mas apesar dos avanços, muita gente ainda mora em área de risco. Essa região aqui na Rua Araranguá foi uma das mais atingidas em 2008. Inclusive foi aqui que morreu a primeira vítima, a menina Luana, de apenas 3 anos de idade. Ela foi soterrada. Pela segurança e pelo certo, toda essa região deveria estar isolada. Mas dá só uma olhada, tem várias casas e vários moradores. Aqui, especialmente onde nós estamos, pode deslizar a qualquer momento. Olha só, a terra está cedendo, mas mesmo assim tem gente morando lá embaixo, que é a dona Marlene. Dona Marlene, não tem jeito, não tem para onde ir? Não. Daqui eu não vou sair, né? Não saio, não tenho condições, né, de morar em outro lugar. E vamos deixar na mão do senhor, né? Em 2008, dos 3 mil deslizamentos, 90% ocorreram em áreas onde houve intervenção errada do homem. 10% foram provocados pela própria natureza, mas 90%. Então, e hoje, dos deslizamentos que ocorreram após 2008, que não foram daquela intensidade, mas nós tivemos alguns deslizamentos, todos ocorreram em regiões onde houve intervenção de forma errada do ser humano. Esse especialista vai além. Segundo ele, tanto o poder público quanto a comunidade precisam respeitar o meio ambiente. Se não houver a preservação da natureza, nenhuma obra será capaz de salvar vidas num evento climático como esse. Nossa civilização, ela adquiriu essa ideia de que a tecnologia salva, que as obras salvam. Olha, é importante lembrar que a cidade de Rio do Sul, por exemplo, ela é uma das mais protegidas por barragens em todo o Vale do Itajaí. No entanto, Rio do Sul e Itaió registraram as maiores enchentes da sua história e com mais frequência depois das barragens concluídas. Então o segredo é esse, nada contra a tecnologia, nada contra obras, mas obras feitas em harmonia e conjunto com a questão ambiental. Se conseguirmos chegar a esse meio termo, a esse diálogo, aí eu tenho certeza que a convivência com as enchentes vai ser bem mais fácil e menos traumática. Convivência, eliminação, jamais. Como um sinal divino, em um dos lugares atingidos, a vegetação ficou assim, em forma de cruz. Aos poucos, os moradores foram retomando a rotina, mas as marcas da tragédia ainda estão presentes em quem vive por aqui. Desde 2008, a cada vez que chove, todo mundo olha diferente para os morros
e para o céu. Não desejo para ninguém. Não desejo e peço a Deus que nunca mais ninguém passe por isso.